Primeiro eu queria dar boa noite a todos e todas, né? É uma alegria estar aqui nessa noite, assim, muitas pessoas conhecidas, muitas companheiras do campo da educação, especialmente da educação infantil, né? Onde eu tenho trabalhado há muitos anos. Agradeço muito ao Ateliê Ecoar, especialmente na pessoa da Simone, pelo convite. Um convite para uma conversa muito delicada, né? Muito complexa nesse momento. A gente aqui na quarta-feira de cinzas, né, ao invés do carnaval, a gente tem que enfrentar esse tema tão difícil, mas eu acho que é fundamental que a gente enfrente, né? E, enfim, eu queria também agradecer às colegas e ao colega, né, ao Carlos, quem eu não conhecia aqui, acho que foi muito importante te escutar e compreender, né? Enfim, é sempre importante escutar alguém do campo da saúde nesse momento, porque dá a gente uma certa segurança da incerteza, né? Segurança da perplexidade com tanto, né? Com tanta dificuldade do que a gente está vivendo. E você traz no início da sua fala uma pista que eu acho que vai ter a ver com o que eu vou dizer assim, é que eu acho que o caminho é a gente poder instaurar, o caminho para a gente enfrentar essa situação é a gente instaurar rodas. São muitas rodas de conversa que a gente precisa ter, com muitas participações e pertencimentos, as famílias, os professores, né, as próprias crianças, para que a gente possa encontrar aí respostas, sempre entre aspas, né, para como viver esse momento. Então, assim, queria também agradecer especialmente Tatiana e Ivone, que são parceiras da militância pela educação infantil há muitos anos, da gente poder estar aqui nessa conversa juntos. Não é trivial que a gente esteja aqui juntos, né? Eu acho que estarmos aqui, nós, é também uma afirmação de um lugar de luta pela qualidade do trabalho pedagógico com as crianças pequenas, nas escolas, nas creches, nas pré-escolas, especialmente as de 0 a 6 anos, que fazemos há muitos anos, né? Se hoje eu estou na UFRJ, por conta dessa história do tempo, eu escrevi algumas palavras que são também, como o Carlos, perguntas que eu estou compartilhando com vocês sobre esse momento, né? O tema dessa nossa roda é muito delicado e complexo. Estamos nos dedicando a pensar em cuidados necessários para a volta a atividades presenciais, no contexto de uma anunciada reabertura das escolas em alguns municípios do Rio de Janeiro, do estado do Rio, inclusive o próprio município do Rio, né? Que acontece de modo aligerado e pouco cuidadoso, pelo que a gente tem notícia, pelas minhas relações com os professores de alguns municípios. De fato, em algum momento, as atividades nas instituições educativas devem retornar ou devem se reconstruir, porque não sei se há retorno para o que a gente vivia antes, né? Devem se reconstruir como resposta responsável das políticas públicas, das instituições, dos professores, resposta ao direito das crianças à educação e ao direito também das famílias, né? O complicado é que vivemos uma realidade anterior à pandemia, né? De sucateamento da educação, de desqualificação dos professores, de recrudescimento do mercado como princípio organizador, né, das instituições. A pandemia acirra esses processos. Portanto, como viver o retorno, a reconstrução das atividades presenciais num contexto de esgarçamento estrutural das escolas? Como pensar, como fazer, como viver esse retorno? Eu estou preferindo chamar de reconstrução de atividades presenciais, porque retorno parece que a gente vai voltar ao que tinha antes. Como viver, pensar e fazê-lo como cuidado. No plano das relações, né, pelos estudos que tenho desenvolvido, cuidado significa atenção. Cuidado é atenção ao outro, cuidado é, sobretudo, escuta. Professores estão sendo escutados? Famílias e crianças estão sendo escutadas na perspectiva da reconstrução das atividades presenciais, considerando todas as diversidades que compõem, né, as CREs, enfim, as escolas, as creches, as pré-escolas. A questão não é voltar ou não voltar, isso é simplista, né? Mas como voltar, quando voltar, em que condições? O direito à creche, à escola pública, implica num direito à qualidade, não é só o direito à vaga ou a poder ir para a escola.
é um direito à qualidade, direito a projeto político-pedagógico consequente, que nesse momento envolve higiene, adaptação do ambiente escolar, repensar espaços e materiais. No caso da educação infantil, a gente já trabalha na perspectiva de uma pedagogia de contexto, ou seja, espaço, tempo e gestão das crianças como categorias pedagógicas, né? Como mobilizadores da aprendizagem, a organização do espaço, do tempo e a forma de organização das crianças em subgrupos, num grupão, já faz parte, né, de mobilizar a aprendizagem. Nesse momento, isso ainda é mais importante. Novas formas de interação precisam ser planejadas pelo coletivo de professores das escolas. Estão sendo planejadas também com os professores esse equacionamento entre estrutura, água, máscara, álcool, distanciamento, né, estrutura, estou chamando disso, e novos modos de interação precisa acontecer nesse planejamento, estrutura e interações. No campo das interações, a gente pode perguntar qual o brincar possível? Que novas brincadeiras precisam ser construídas e pensadas nesse momento? Qual relação com a cultura é possível, com a literatura, com a música, né? A prática pedagógica na educação, especialmente das crianças pequenas, ela é prática cultural, né? Como ler histórias, compartilhar livros, né? Nesse contexto em que o compartilhamento está em jogo, né? Como produzir conhecimento nesse novo contexto? Cuidado nesse momento, e o nosso tema é o cuidado aqui também, né? É planejamento coletivo, que envolve a gestão, os professores, as famílias e as crianças. Um professor que também planeja o retorno, né? E não só que execute um plano do município ou do estado. O cuidado envolve uma escutativa de todos os protagonistas e atores da escola, né? O que implica também, e envolve também, muito importante, que o Carlos sublinhou, e é fundamental nesse momento, intersetorialidade, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, quando dialoga educação, saúde, assistência, né? Um olhar mais amplo para a escola. A gente precisa da presença da saúde, a gente precisa da presença da assistência. E precisa pensar uma perspectiva, eu acho que cuidado é hoje ocupar a escola, né? Nesse caminho que o Carlos se refere, quando se refere também a esse documento produzido por diversas entidades importantes aqui brasileiras, da saúde e da educação. De fato, as crianças demandam contato, interação com seu grupo de pares. As crianças sentem saudade, né? Mas será que necessariamente do funcionamento regular da escola? Ocupar a escola não pode envolver formas alternativas de pensarmos o lugar do público, né? Com novas e outras organizações? Grupos pequenos de brincadeira, ocupação de parques, outros usos da escola poderiam dar conta, ou seja, ressignificar espaços e relações. Acho que o nosso convite hoje é para isso. Numa perspectiva de garantia do público, né? Uma resistência criativa, talvez, né? A possível volta às atividades presenciais consequentes, com algum distanciamento, rotatividade entre as crianças, né? Higienização constante, vai ser, por exemplo, com máscara, vai ser de outra maneira, vai ser uma reconstrução da presença. Qual o sentido para essas situações que construiremos com as crianças? Se prevalece o sentido do sofrimento e da perda, se a máscara é sempre olhada como num lugar de coitada das crianças, de pena, né, da penalização, não contribuiremos para a reconstrução de sentidos, para o enfrentamento, para a vida, né, de uma nova forma. Como construir prazer, alegria, vínculo, desejo nessas novas situações? Essa já foi uma questão para as interações remotas. A gente vivia, durante algum tempo no início, muito professor animador, o professor num lugar de entretenimento das crianças, segurando as crianças na tela, né? E fomos construindo interações na e pela tela, né? Eu fui acompanhando alguns professores nesse processo de descobrir a brincadeira em que a criança participava, mesmo que na tela, né? Noite do pijama pela tela, né? As crianças trazendo fotografias, imagens das suas casas para compartilhar com os colegas na tela. Novas relações e presenças das famílias foram suscitadas, participação das crianças com sugestões, enfim. Aprendemos um jeito de fazer escola nas telas,
o que envolveu frustração, idas em vidas, tentativas, enfim. Precisaremos agora aprender a interação presencial distante. Acho que esse é um conceito que a gente vai precisar enfrentar. Uma interação presencial distante. Com desejo, com alegria. Para terminar, eu queria trazer aqui algumas ideias de um livro instigante que eu estou lendo no momento, que está me fazendo pensar, e eu queria pensar aqui com vocês, que se chama O Futuro Começa Agora, da Pandemia à Utopia, de Boaventura Souza Santos. Ele diz que a pandemia representa o acirramento do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado, modos de dominação sociais e econômicas vigentes desde a modernidade entre nós, né? Esse acirramento do neoliberalismo. A pandemia visibilizou desigualdades, dominação, atitudes genocidas, negacionismo das instituições governamentais, e aí acho que o Carlos trouxe vários exemplos aqui desse nosso governo na relação entre pandemia e vida, né? Entre economia e vida. O mercado como força propulsora das relações, mais do que a manutenção da vida. Eu acho que é importante colocarmos a questão da abertura das escolas também nesse contexto. Se as instituições abrem sem o cuidado com a vida, a escuta dos professores, o planejamento dialógico e participativo, a intersetorialidade viva, se não abrem dessa forma, correm o risco de estarem atendendo às forças do mercado. Abrir para manter a força de trabalho das famílias. Abrir para justificar o salário dos professores. É isso que a gente não pode fazer. Por outro lado, se essa abertura não é tematizada, como a gente está fazendo aqui agora, planejada, concretizada em alguma medida, a gente caminha para a fragilização e para a privatização do público. O projeto desse governo nefasto, não é? A gente sabe que propõe voucher creche, educação domiciliar, retrocessos na garantia da educação pública das crianças brasileiras. Bom, terminando, Boaventura e outros, né, dizem que a pandemia isolou-nos para enfatizar a necessidade da solidariedade. E esse é um paradoxo, né? O isolamento tem feito a gente ter que reinventar formas de interação, que é o que a gente está fazendo aqui agora. A pandemia nos convoca às relações autoritárias, a colocarmos em situação de empatia, nesse caso com famílias e crianças, achando a medida da nossa responsabilidade na nossa resposta nessas relações. Diálogo. Caminho na busca de garantia do direito à vida e à educação ao mesmo tempo. Cuidado. Cuidado como garantia do que é mais humano em nós. Eu acho que essa ideia da roda como uma metodologia, né, na escola e com as famílias, uma metodologia de encontrarmos caminhos, encontrarmos a garantia do direito à educação pública e, ao mesmo tempo, a garantia da vida, acho que é uma pista aí para a gente estar prosseguindo. Então, por enquanto, eu fico aqui e depois a gente continua a conversar. Dani, muito obrigada. Nossa, que fala potente, linda, acolhedora. E assim, fiquei pensando, né, nisso que você falou da resistência criativa. Que coisa que mexeu comigo, viu? Mexeu muito e assim me fez pensar várias coisas. Lembrei também, você falou do Boaventura, me fez lembrar o Boff também, com a questão dos cuidados. Que importante a sua fala, e que para cima, que fala criativa, bonita. Muito obrigada, Dani. Vamos aguardar agora as perguntas para a gente continuar. Dani, eu estou pedindo para você falar o nome do livro do Boaventura. Você pode falar o nome para eu digitar aqui? Eu vou escrever. O Futuro Começa Agora, da Pandemia à Utopia. Muito bom, Dani. Muito obrigada. A gente continua. Dani, a gente vai procurar para continuar essa conversa, porque a Ecoar não volta sem aprofundar mais isso. Fiquei muito tocada. Muito obrigada mesmo. Muito linda.